E acompanhe a leitura a partir do verso 8. E diz assim: Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar. Deus bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo que tu já tens falado ao nosso coração, através dos cânticos, dos hinos, da leitura da tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito tem, de fato, nos iluminado e tem operado sobre as nossas vidas. E queremos te pedir, ó Deus, que tu continues agindo. Agora, Senhor, nos fazendo compreender a tua vontade. Nos enchendo, Senhor, de sabedoria vinda de ti. Para darmos direção à nossa vida. Para conduzirmos a nossa vida de uma forma que o teu coração se torne alegre, Senhor, se torne feliz. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, olha, Senhor, para cada um que adentrou aqui, Senhor. Nós sabemos que para tudo tu tens um propósito. Talvez hoje esteja aqui alguém que chegou sem nenhuma pretensão, apenas por ter sido convidado. Mas nós sabemos que tu também tens um propósito, Senhor, na vida dessa pessoa. E é por isso que te pedimos que nessa noite, Senhor, através do teu Espírito Santo, tu fales profundamente a cada coração que está aqui, Senhor. Te peço ainda, Senhor, que tu consoles aqueles que estão enlutados. Te peço pelo teu servo Alex, pela sua esposa Elde, a sua irmã. Deus, que tu possas consolá-los, Senhor, do luto, da perda. Que eles encontrem, Pai, consolo em ti. És o único, Senhor, que pode derramar o bálsamo que alivia a dor. É em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Meus irmãos, Lucas, o autor desse evangelho, ele era, além de um escritor, ele era um historiador, ele era também um médico. Ele escreveu não apenas o evangelho de Lucas, mas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E escrevendo o evangelho de Lucas, ele se detém na vida e na obra de Jesus, no ministério de Jesus. O doutor Lucas, ele endereçou a sua carta a um homem chamado Teófilo, que nós temos nada de informação a respeito dele, senão a citação de que ele é tratado como excelentíssimo. Então nós entendemos que essa pessoa, ela era de fato importante e deveria ocupar uma posição social destacável no meio do povo. Mas além desse destinatário, ele também escreve aos gentios. Lucas, como um historiador, ele descreve toda a situação e as circunstâncias dos seus relatos com muita riqueza. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 3, o verso de 1 a 2, ele diz assim mesmo: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, toda essa riqueza histórica de detalhes, situando o cristianismo e a obra de Cristo dentro da história, ou seja, ela não é algo que está perdida como uma lenda. O cristianismo e a obra de Cristo não é algo que foi suscitado por uns loucos.
Não, mas faz parte da história, está encravada na história e por isso ninguém pode desprezar de forma alguma. São fatos históricos que poderiam ser testados e provados e dessa forma podem ser aceitos por todos. O cristianismo relatado pelo evangelista Lucas, ele tem respaldo de fatos e acontecimentos. Uma outra coisa muito interessante, no verso 4, quando a gente lê a palavra instruído, ele vem de uma palavra que tem um significado mais profundo, que é catequese, que dá origem à palavra catequese. Que significa discipular, que significa instruir, que significa ensinar. Ou seja, Lucas, ele escreve esse texto com o objetivo de discipular o povo, os seus leitores. Lucas escreveu o evangelho para formar discípulos. E o discipulado, segundo Lucas, ele precisa ser autêntico e deve fundamentar-se na veracidade desses fatos da fé cristã que nós conseguimos perceber na leitura do livro de Lucas. E nos primeiros versículos do seu evangelho, Lucas revela quais seriam as razões da sua obra. Ele mostra exatamente que há uma necessidade de se mostrar os fundamentos da verdade que os cristãos precisavam ser instruídos, as verdades bíblicas. E para discipular os cristãos, agora no capítulo 15, ele relata a percepção de Jesus em relação ao povo que o acompanha e também a disposição e o cuidado de Jesus com os seus discípulos em relação aos fariseus, a incredulidade dos fariseus, a incredulidade corrosiva dos fariseus que tinha como objetivo roubar a fé das pessoas. E no verso 2, mostra exatamente essa incredulidade. Verso 2 do capítulo 15. Dizendo assim, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus acompanhavam Jesus naquela multidão, e Lucas destaca isso, de que Jesus percebe a malícia dos fariseus, percebe o perigo cercando os seus discípulos com comentários corrosivos. E também, a partir do verso 3 até o verso 32, ele passa a narrar três parábolas, mostrando o cuidado, não apenas de Jesus, mas o cuidado da Trindade em relação a esse povo. Primeiro ele destaca a parábola da ovelha perdida, mostrando o Jesus como o bom pastor para resgatar a ovelha perdida. Depois ele cita a parábola da candeia, da dracma perdida, aonde o Espírito Santo entra como aquele que ilumina o que está perdido. E depois a parábola do filho pródigo, apresentando Deus Pai como aquele que está pronto para receber o filho que havia se perdido. O filho que agora se arrepende e retorna para os seus braços. A leitura dessa parábola especificamente que nós lemos, a segunda parábola, ela nos coloca diante de uma situação simples, um acontecimento doméstico, mas que deve nos levar a refletir sobre aspectos relevantes da nossa vida cristã. Ela conta a história de uma mulher que possuía 10 dracmas. E um dia deu falta de uma delas. Determinada, essa mulher iniciou uma busca incessante, uma busca zelosa, uma busca cuidadosa sobre todo o espaço físico da sua casa. E, usando uma candeia, pôs luz em todos os cantos escuros da sua casa, a fim de encontrar aquela dracma. E quando ela encontrou, o texto diz que ela se alegrou,
diante de todo o esforço que ela fez, um esforço que foi recompensado, ela se alegrou, ela fez uma festa, ela convidou as pessoas que estavam próximas a ela, as suas amigas, dividindo a sua alegria com as suas amigas. Mas o que é uma dracma, né? Por que tanto empenho em buscar uma dracma, em procurar uma dracma? Dracma era uma moeda antiga, normalmente feita de prata, e que era equivalente a 2 dias de trabalho ou de alimento para uma família. Então, era muito para uma família pobre, para alguém de poucos recursos. Uma dracma significava muita coisa. Uma dracma era algo imprescindível, que significava talvez um dia de fome, se ela, ou 2 dias de fome, se ela assim a perdesse. E o que se deve fazer diante da perda de algo é exatamente sobre isso que nós queremos falar nesta noite. O que nós precisamos fazer, o que nós precisamos ter no coração, o que deve acontecer no nosso coração no momento em que nós estamos diante de uma perda, diante de algo que ficou para trás. O que nós devemos providenciar para que a gente então encontre aquilo que se perdeu. Então, um primeiro ponto que podemos destacar é exatamente buscar o que foi perdido. É exatamente partir em busca daquilo que se perdeu. O verso 8 diz: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Isso parece ser algo óbvio para alguém que perde alguma coisa. Mas nós temos uma capacidade, queridos, e uma disposição e uma naturalidade para nos acomodarmos diante das perdas. E essa acomodação, às vezes, acontece não imediatamente, mas gradativamente, sem que você perceba. As coisas vão se perdendo ao longo da vida. Não é um fato isolado, como uma dracma que se perde. Mas, às vezes, você vai perdendo coisas importantes na sua vida ao longo do tempo. Um dia após o outro, você vai perdendo alguma coisa importante, sem que você perceba, sem que você se dê conta daquilo que você está deixando para trás. E nós também temos uma facilidade muito grande de minimizarmos nossas perdas. Alguns ditados: isso é assim mesmo, isso acontece com qualquer um. E essas coisas, então, muitas vezes são suficientes para nos acomodar e nos tornar homens e mulheres conformados com as suas perdas, embora sejam grandes perdas na nossa vida. E com essa atitude de minimizar as nossas perdas e de nos acomodarmos diante delas, nós vamos nos sufocando. E nós vamos perdendo essa disposição para lutar e para mudar a nossa condição. Mas o que podemos ter perdido? O que, ao longo de uma vida, um homem, uma mulher, pode facilmente deixar para trás? Pode ter sido desgastado na sua vida. Isso tudo nós precisamos ter disposição para parar e refletir a respeito. Você vê que todos os textos que nós temos lido e pregações que temos aqui exposto a vocês, sempre passa por um autoexame, aonde nós devemos estar diante de nós mesmos para nos avaliar, para pensarmos a respeito da nossa vida. Não tem espaço para nós estarmos nos preocupando com a vida do outro, sobre as falhas dos outros, sobre os problemas dos outros, que nós tanto nos detemos a pensar
e a meditar, e às vezes a comentar. Nós precisamos ter uma habilidade tremenda em pensar sobre aquilo que somos, a quanto anda a nossa vida. E quais os aspectos da nossa vida precisam ser revigorados, precisam ser restaurados, precisam ser buscados para que então a gente tome a alegria que Deus tem reservado para nós. Mas um dos elementos na nossa relação, no dia a dia, e que perdemos, é exatamente o ânimo. Quantos andam desanimados? Há coisas em nossas vidas que, quando desaparecem, provocam carências profundas. Algumas perdas podem nos afetar substancialmente e prejudicar a nossa qualidade de vida. E o ânimo é uma delas. Para o cristão, isso é significativo, uma vez que o Evangelho de Cristo deve se apresentar na nossa vida como aquele que nos estimula a viver, que faz com que a nossa vida seja sempre algo que seja transbordante, que seja impactante, que seja contagiante. Um cristão desanimado, ele dá um mau testemunho. E é exatamente assim que o inimigo de nossas almas opera sobre a nossa vida, minando o nosso testemunho, tirando exatamente a alegria do nosso viver, nos roubando o ânimo, fazendo com que as coisas aconteçam e nós então passemos a viver como pessoas desanimadas diante dos problemas. A nossa vida não nos anima. Diante das perdas, nós parece que estamos entregando os pontos, nós queremos encerrar a partida, nós queremos, se pudéssemos então encerrar a nossa vida, nós assim o faríamos. Porque o ânimo tem sido roubado. E quando falta o dinamismo na vida do cristão, o desânimo vai aparecendo e vai se instalando na nossa vida. Por isso nós não devemos deixar de ouvir o conselho do salmista, quando diz a si mesmo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27. Isaías também, ele percebendo que isso é algo importante, que precisamos estar sempre resgatando, ele fala assim, no capítulo 40, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor, depender do Senhor, é algo que pode restaurar o nosso ânimo. É algo que pode mudar a nossa perspectiva de vida e nos tirar daquela condição de desânimo e nos revigorar no nosso viver. São muitas as causas do desânimo. Vai desde uma acomodação que vai acontecendo gradualmente na nossa vida, até uma frustração com algo ou com alguém, mas a maioria das vezes o desânimo nos abate por causa do pecado. O pecado está sempre azedando a nossa relação e a nossa vida. O pecado está sempre operando no nosso meio como forma de nos desestimular, como forma de nos fazer parar, como forma de nos roubar o vigor. E nós precisamos então estar atentos, nos avaliando, pensando a respeito de nós mesmos e assim diante de Deus nos colocarmos para que Deus então haja na nossa vida de uma maneira que nos restabeleça as nossas forças. Quando isso acontece, meus irmãos, o primeiro passo para a cura desse desânimo é a confissão dos nossos pecados. Ninguém consegue correr, ninguém consegue chegar até o seu destino final carregando um grande peso nas suas costas. Olha o que o autor de Hebreus diz no capítulo 12. Portanto, também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Podemos até nos desanimar um dia, mas não podemos ficar prostrados. Precisamos recuperar o ânimo e o vigor da vida cristã. E isso só acontece quando nós arrancamos de dentro do nosso coração todo e qualquer pecado que nos prejudica a comunhão com Deus. Outra coisa que nós sempre deixamos para trás é o primeiro amor, o esfriamento do amor. Isso também representa uma grande perda, uma perda lamentável na vida de um cristão. Em Apocalipse, nós vemos o relato da igreja de Éfeso, onde o anjo da igreja alerta aqueles irmãos sobre a restauração desse amor. Verso 4 de Apocalipse 2 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Paulo, quando escreveu a sua epístola a aos Efésios, mencionou várias vezes sobre esse amor. Advertiu os irmãos de que eles precisavam estar atentos e não deixar para trás, e não deixar que se perdesse o seu primeiro amor. No verso 17 do capítulo 3 de Efésios diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. No verso 15 do capítulo 4 de Efésios, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. No verso 2 do capítulo 5, ele diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Depois de alguns anos passados, depois de toda aquela advertência, aquela igreja, passados alguns anos, estava ali o anjo novamente chamando a atenção daqueles irmãos sobre esse mesmo aspecto, o amor, dizendo: vocês deixaram de lado o primeiro amor. E no verso 5 de Apocalipse 2 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. O amor na nossa vida cristã é exatamente o combustível da nossa fé. Ele não pode ser desprezado e nem esquecido, porque certamente as consequências serão trágicas na nossa vida. E se isso tem acontecido na sua vida, ouça o que a própria palavra do Senhor diz: arrepende-te e volta. Talvez você, olhando para trás, diga a si mesmo: ah, pastor, eu era muito mais amoroso com as coisas de Deus. Deus era algo que vibrava no meu peito anteriormente. Hoje eu tenho feito as coisas como que no automático. Eu não tenho mais sentido vontade e desejo de experimentar e de crescer espiritualmente como antes eu fazia. Volta ao primeiro amor. Um outro aspecto da nossa vida que fica para trás é exatamente a nossa fidelidade. Aquele que já teve uma experiência pessoal com Cristo, que experimentou uma profunda transformação na vida, que experimentou a fé salvadora em Cristo Jesus, no seu modo de viver agora, tem um compromisso com Deus. E não apenas um compromisso com Deus, mas também com a palavra do Senhor,
quanto a vivê-la, quanto a experimentá-la, quanto a evidenciá-la nas suas atitudes e nas suas palavras. O apóstolo Paulo fala isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, dizendo: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, o crente precisa ser vigilante quanto à sua fidelidade e nunca deixar que essa passe na sua vida. Como uma página de um livro que você vai lendo e vai deixando para trás. E a fidelidade ficou no passado e hoje você não mantém mais aquele compromisso com Cristo. Você não vive mais Cristo. Você não evidencia mais Cristo nos seus relacionamentos. Nos seus relacionamentos dentro da sua família e muito menos nos seus relacionamentos fora da sua casa. Infelizmente, muitos ficam prostrados no meio do caminho. Como aquela semente que foi semeada à beira do caminho e que não germinou, não produz frutos. As promessas da vitória, elas devem ser um combustível que devemos ter sempre na nossa mente, para que a nossa vida seja em todo momento uma busca constante por tudo aquilo que vem sendo perdido ao longo dessa caminhada. O ânimo, o amor por Deus, pelas coisas de Deus, a nossa fidelidade, uma vida de testemunho, tudo que ficou para trás, nós devemos buscar força, nós devemos buscar determinação na promessa de Deus, porque a busca por tudo isso na nossa vida, que conhecemos a promessa de Cristo, não é vão, meus irmãos. Nós não estamos aqui esmurrando o vento. Nós não estamos exaurindo as nossas forças por nada. A promessa, ela é real. A promessa, ela é real. Nós estamos diante de fatos objetivos, não é algo subjetivo, que eu tenho a minha fé, tu tens a tua e pronto. Nós estamos diante de coisas reais que Deus tem nos garantido, por isso vale a pena nós nos relacionarmos com Deus nessa perspectiva de não deixar nada para trás e estarmos sempre buscando o que se perdeu. E assim, experimentando as mais ricas bênçãos do Senhor. Apocalipse 3:5 diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E o vencedor é aquele que permanece fiel em todos os momentos, não importam quais sejam. Então, se perdemos o caminho, nós precisamos voltar ao Senhor. Precisamos resgatar o nosso coração novamente. Nós tivemos aqui ontem uma peça que falou sobre exatamente isso. Se você não veio ontem, você perdeu. Mas foi uma peça que tornou evidente aquilo que o homem é. O pecado nos permeou em toda a nossa essência. Então nós temos o nosso coração corrompido, nós temos a nossa mente corrompida, nós temos as nossas emoções, a nossa memória, tudo o que somos está corrompido pelo pecado. E nós precisamos então buscar resgatar isso diante de Deus, para que a palavra do Senhor opere na nossa vida e assim vá nos moldando naquilo que Deus deseja para nós. E assim passemos a experimentar o vigor espiritual que somente Deus pode nos dar. Então, todas essas grandes bênçãos que eu te falo, que é esse prazer imensurável, essa vida abundante, essa qualidade de vida que você experimenta a despeito de qualquer situação que você esteja passando, você só consegue em Cristo.
você só consegue em Cristo. Você só consegue experimentar prazer em qualquer coisa do mundo se você antes experimentar prazer em Deus. Grave isso na sua mente. Você só vai encontrar prazer em qualquer coisa do mundo se você primeiramente encontrar prazer em Deus. Você só vai se realizar na sua relação conjugal, sexualmente, na sua relação de companheirismo, de amizade, de amor pela sua esposa, pelo seu marido, se você encontrar prazer primeiro em Deus. Você só vai se realizar profissionalmente se você encontrar prazer primeiro em Deus. As coisas deste mundo, carro, casas, tudo que o mundo pode te oferecer, tudo que as pessoas e que o mundo classifica como sendo o melhor, só consegue produzir prazer se você experimentar prazer primeiro em Deus. Não é à toa que a gente vê pessoas conquistando o mundo e ao mesmo tempo dizendo: eu dou tudo o que tenho para conseguir isso, para conseguir paz, para conseguir alegria. Porque o prazer só é experimentado primeiramente em Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e todas as outras coisas, o prazer de todas as outras coisas vos serão acrescentados. Então nós precisamos, primeiramente, quando perdemos algo, nos levantarmos para buscarmos. Mas como buscarmos? Tem pessoas que conseguem compreender que perderam algo, mas estão tateando pelo mundo, estão procurando e não sabem nem o que estão procurando, só sabem que perderam alguma coisa, porque a vida perdeu sentido em algum momento da vida. Em algum momento eles perceberam: a minha vida está sem sentido. E aí então passam a tatear o mundo, tentando buscar sentido à vida. Então, buscando aqui nessa parábola, nós precisamos buscar aquilo que se perdeu com a ajuda da luz. Aquela mulher, ela só conseguiu encontrar a dracma perdida porque ela acendeu uma candeia. E assim, colocando a candeia nos cantos escuros da sua casa, ela pôde pôr luz sobre as trevas e assim encontrar aquilo que se perdeu. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? A mulher da parábola cuidou de acender uma candeia para aprimorar a sua busca. Sem luz ficaria muito difícil, mesmo porque naquelas casas, essa parábola fez muito sentido para as pessoas daquela época, porque as casas tinham essas características, eram casas escuras. Então você precisava ter uma iluminação para que você pudesse encontrar. Hoje nós falamos em casas arejadas, todas vitrificadas, mas sem a luz seria impossível encontrar aquilo que se perdeu. Mas que luz nós estamos tratando aqui? Que luz é essa capaz de expulsar as trevas? Que luz é essa capaz de iluminar o nosso caminho e de nos mostrar aquilo que nós perdemos? É o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. O Espírito Santo é a nossa luz, porque nele não há treva alguma. 1 João, no capítulo 1, verso 5, diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E é porque nele não há treva alguma
Ele pode iluminar a nossa vida. João 1,9 diz: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Maravilha, meus irmãos, nós temos um Deus que se preocupa com a nossa vida. E Ele sabe da nossa necessidade de resgatarmos aspectos da nossa vida que foram deixados para trás, aspectos importantes e que estão nos fazendo grande falta, que estão deixando a nossa vida mais triste. Ele sabe dessa necessidade e Ele se apresenta como aquele que de fato pode nos iluminar o caminho. Jesus veio ao mundo e habitou entre nós como o Verbo encarnado. E Ele ofereceu a sua luz a todos quando disse assim, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. E é assim a vida daquele que segue Jesus. É uma vida iluminada. É uma vida orientada sobre uma luz que está posta como um farolete nas nossas vidas, não deixando que os nossos passos sejam confundidos nas trevas. Então não existe um outro caminho, meus irmãos. A solução para os nossos problemas é Jesus. Não existe um outro atalho, outra opção, como muitas vezes o mundo quer nos apresentar. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E ninguém vai a Deus se não for por intermédio dele. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que se apresenta em nosso lugar para nos justificar pelos nossos pecados. É Ele que nos garante a vida eterna com Deus. Não há espaço para ninguém mais. Não tem como alguém suprir aquilo que somente Deus pode fazer. Então você pode ter um coração desse tamanho, capaz de abrigar muitos ídolos. Se você não tiver o seu coração só para Deus, você vai continuar contabilizando as muitas perdas suas ao longo da sua vida. Porque somente Jesus, Ele pode nos ajudar nesse momento. Filipenses, no capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. E hoje, milhões de pessoas rejeitam essa luz. João 1,11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Significa que homens rejeitaram a luz e preferiram as trevas. Essas pessoas então são condenadas a viver nessa escuridão, contabilizando as suas perdas, as suas desgraças, as suas misérias. João 3,19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E uma vida dominada pelo pecado, ela é uma vida que jaz nas trevas. E infelizmente, muitos cristãos parece que olham para trás como se fossem o povo judeu, o povo de Israel, que está recebendo a oportunidade de libertação, mas ficam olhando para trás como se estivessem com saudade de uma vida de escravidão. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem vive
nas trevas está inserido no reino das trevas. Quem busca a luz está inserido no reino da luz. Além de nos levantarmos para buscarmos o que se perdeu, além de usar luz para pôr iluminação naquilo que perdemos, nós devemos também empreender um grande esforço, meus irmãos. Aqui está a nossa responsabilidade. Nós não podemos de forma alguma achar que hoje nós vamos sentar aqui na igreja e vamos orar: Senhor, restaura o que foi perdido na minha vida, o que eu deixei para trás, restaura, e amanhã tudo vai estar restaurado na sua vida. Não, nós temos responsabilidade nisso, nesse processo. Você deve desprender energia nesse processo de restauração. Você precisa ter disposição para experimentar essa restauração. O texto diz assim mesmo: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Então, a parábola, ela foi perfeita porque Jesus Cristo quis realmente trazer uma mensagem. Então, quando nós estamos diante de uma parábola, as palavras, elas precisam ser consideradas. As preposições, as conjunções, tudo tem um significado pedagógico. E nós então precisamos compreender que esse buscar diligentemente, Jesus está querendo nos instruir quanto a essa necessidade de que, para mim e para você, se queremos de fato ter a nossa vida restaurada naquilo que perdemos, nós precisamos nos esmerar em buscar isso. Nós precisamos montar estratégias de mudança na nossa vida. O que temos feito de errado, nós precisamos ajustar. O que precisamos reconstruir, nós temos que reconstruir. Para encontrar o que se perdeu, não basta uma busca superficial. É necessário grande empenho para localizar. A mulher da parábola revirou a casa, varreu todos os cantos, ciente de que ali era o lugar aonde ela precisava empreender a sua busca. Talvez você já tenha percebido isso. Talvez você já saiba o que você perdeu. Talvez o Espírito Santo agora, ele esteja te iluminando quanto o lugar que você perdeu. Talvez você tenha perdido isso da sua casa, as suas relações, a sua esposa. O que se perdeu? Na sua relação com seu marido, com os filhos, o que se perdeu? Na sua vida devocional, o que ficou para trás? Então, a parábola nos instrui para que a gente não perca tempo e diligentemente a gente passe a buscar com esmero, com zelo, com dedicação aquilo que se perdeu. Não fique achando que Deus vai te dar assim, sem que você se levante para agir e para fazer aquilo que cabe a você fazer. Nós seremos estimulados a pegar atalhos. O inimigo, ele está sempre nos rondando e nos oferecendo esses atalhos. Primeiro, ele te oferece a opção de dizer a si mesmo: isso acontece. Todas as pessoas experimentam perdas. Quando ele vê no teu coração a disposição de partir para buscar o que se perdeu, ele se levanta e agora ele vai te oferecer atalhos. Outras soluções não vão te levar a encontrar aquilo que se perdeu. Então você precisa entender que você tem que fazer
de uma forma completa. Faça o serviço bem feito. Faça aquilo que Deus já te instruiu a fazer. Se é perdoar, perdoar. Se é pedir perdão, é pedir perdão. Se é vencer a preguiça, vença a preguiça. Se é ter mais zelo pela sua família, tenha mais zelo e pague o preço. Se é você desenvolver um ministério com mais esmero, de forma a glorificar a Deus, faça isso, da forma que precisa ser feito. Por último, aquela mulher agradeceu a Deus depois que encontrou tudo. E a gratidão também deve estar no nosso coração. Atribuir a Deus a operação do milagre na nossa vida. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. A busca daquela mulher termina em uma grande festa. Uma grande festa que acontece quando ela encontra aquilo que se perdeu. Assim também deve ser a nossa vida. Nós devemos trabalhar, nós precisamos nos esforçar para conseguir aquilo que perdemos. Quando então nós conquistarmos novamente, nós precisamos alegrar o nosso coração diante de Deus, pela operação maravilhosa na vida, nossa vida. Foi assim na parábola seguinte do filho pródigo, quando aquele filho volta arrependido e o pai então o recebe com uma grande festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Deus, Ele se alegra quando nós somos achados. Deus se alegra quando nós nos encontramos nessa nossa relação com Ele. Verso 32 diz: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E Ele convoca todo mundo para se alegrar com Ele. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então queremos concluir, queridos, dizendo que esse é o tempo de nós reavaliarmos a nossa vida. Nós não podemos ver o tempo passar por nós. E assim, quando a gente chegar numa idade que já temos pouco a fazer, olharmos para as nossas mãos, olharmos para trás e ficarmos entristecidos, sem nada mais poder fazer. O tempo é hoje. O tempo de buscar o que se perdeu é hoje. E nós precisamos então compreender isso. O que Deus tem para nós é alegria, é qualidade de vida, é satisfação. Você não pode se acomodar numa condição de tristeza, achando que você tem que conviver com aquela perda ou com aquela má qualidade de relação com Deus. Então, o que é que tem deixado para trás? O que é que você tem deixado de viver intensamente? Uma vida de oração? Mais do que é hoje? Uma vida que você tinha anteriormente, com mais empenho em leitura da Bíblia? Será que em algum momento da sua vida você lia mais a Bíblia do que hoje? Você orava mais do que hoje? Você temia a Deus mais do que hoje? Você falava mais de Deus do que hoje? Você testemunhava para as pessoas sobre Deus mais do que hoje? Será que em algum momento da sua vida você vinha mais à igreja do que hoje? Eu estou percebendo na igreja que nós temos os crentes de domingo de manhã, que acham que uma vez na igreja é o suficiente. E isso está se alastrando por todas as igrejas. Os crentes que vêm para determinado horário de culto, batem o ponto e já cumpriram o seu papel.
e não separam aquele dia para que seja um dia dedicado ao Senhor. Pense nisso, queridos, e tome uma atitude correta de olhar para a sua vida e resgatar aquilo que se perdeu.